Olá, estamos de volta para a nossa 17ª aula do curso de metrologia. Na aula passada, nós falamos sobre os relógios comparadores. Nessa aula, vamos falar sobre o manômetro, que é um instrumento medidor de pressão. Então, vamos dar uma olhada nos nossos tópicos de aula. Nos nossos tópicos, temos primeiro uma breve introdução sobre o assunto, que irá apresentar um contexto geral sobre esses instrumentos e ainda a subdivisão dos seus grupos baseados nos princípios de funcionamento. Em seguida, vamos passar pelos tipos de manômetros existentes em dois desses subgrupos, que são os mecânicos e os elétricos. Vamos dar um maior enfoque para os manômetros do tipo mecânico. No final, vamos falar um pouco sobre testes em manômetros, onde vamos abordar um pouco as questões sobre calibração e aferição desses instrumentos. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, na nossa breve introdução, vamos falar um pouco sobre a classificação dos sistemas de medição de pressão e de vácuo. É necessário na indústria se realizar a medição e o controle de diferentes níveis de pressão. E dependendo do sistema onde esses níveis de pressão a serem medidos estão inseridos, é necessário que a gente use um instrumento com aspecto construtivo mais adequado para esse procedimento. Dessa maneira, temos 3 grupos de instrumentos com os quais podemos medir pressão. Entre esses 3 grupos temos o mecânico, elétrico e por ionização. Na nossa aula nós vamos abordar os grupos mecânico e elétrico, mas com um foco maior nos instrumentos do grupo mecânico. Então vamos iniciar essa passagem pelos tipos de manômetros. Iniciando então pelos tipos de manômetros do grupo mecânico, o primeiro que nós temos para ver é o barômetro. Esse é um tipo especial de manômetro que serve para medir pressão absoluta, mais propriamente projetado para medir a pressão atmosférica. Este medidor é constituído por um tubo de vidro, estando fechado em uma extremidade cheio de mercúrio. O que ocorre é que emborca-se esse tubo nesta cuba cheia de mercúrio e a pressão atmosférica será dada pela altura da coluna de mercúrio, medida a partir do nível de mercúrio nessa cuba. Como assim? No momento que emborcamos este tubo de vidro no recipiente cheio de mercúrio, a extremidade de cima é fechada e essa extremidade de baixo do tubo é aberta, permitindo a vazão do mercúrio. Quando a pressão atmosférica age sobre esta cuba de mercúrio, o mercúrio tende a entrar no tubo de vidro e a subir, formando uma coluna de mercúrio. Realizando uma graduação adequada nesse tubo de vidro, podemos ler os valores de pressão atmosférica baseado na altura que a coluna de mercúrio se mostra, se destaca em relação ao comprimento desse tubo de vidro. Então é uma leitura bem simples, um aspecto construtivo do instrumento também bem simples, porém com limitação em relação à possibilidade de leitura. A sua aplicação é basicamente para a leitura de pressão atmosférica. Vamos continuar. Temos o manômetro de tubo em U, considerado, com sua utilização, pelo seu funcionamento simples, bem como sua construção. Tem-se nesse medidor de pressão uma eficiência considerável, embora este seja um instrumento dos mais baratos. Então, para indústrias, empresas de pequeno porte, esse é um instrumento que é bastante considerado para a aquisição e aplicação, por possuir uma eficiência considerável na leitura de pressões e ter um custo de implantação reduzido.
Ele consiste em um tubo de vidro de diâmetro interno nunca inferior a 5 milímetros, este sendo dobrado em formato da letra U, contendo geralmente em seu interior água ou mercúrio. Na imagem do slide podemos ver uma foto desse tipo de manômetro. Então ele tem esse tubo no formato da letra U e podemos ver a graduação que é comum às duas colunas geradas pela sua geometria. Continuando, agora vamos fazer uma análise do seu princípio de funcionamento baseado nessa imagem esquemática. Então, as pressões são aplicadas em ambos os tubos e produzem uma diferença entre as alturas das colunas geradas. Essa diferença entre as alturas das colunas de mercúrio indica o seu diferencial de pressão. Então, este instrumento, o manômetro de tubo em U, ele é muito aplicado para a leitura relativa de pressões, ou seja, avaliar a diferença de pressão entre um ponto e outro. Pode ser usado para medir pressão relativa de vácuo ou pressão absoluta deste, desde que se deixe um dos lados para a pressão atmosférica ou com vácuo. Ou seja, para a aplicação do manômetro tipo U, podemos utilizá-lo para fazer a leitura da diferença de pressão entre dois pontos de um sistema mecânico, né? E a imagem ilustra isso. Nós temos o ponto P1 e o ponto P2, e avaliando a diferença entre eles. Porém, nós temos a possibilidade também de avaliar a diferença de pressão entre um ponto desse sistema mecânico a ser avaliado e a pressão atmosférica, bastando para isso que uma das extremidades desse tubo esteja aberto. A equação abaixo nos permite fazer o cálculo da diferença de pressão ocorrida nas colunas de mercúrio desse instrumento. Passando para o próximo instrumento, temos agora o manômetro de cisterna. Este instrumento já é um pouco mais complexo e o seu princípio de funcionamento foi baseado no manômetro de tubo em U, ou seja, ele é uma variação do manômetro de tubo em U. Nele temos os dois pontos de pressão e uma escala graduada. Ainda temos a diferença de um reservatório de mercúrio, que é justamente a cisterna desse instrumento, ou cuba. Estando a cuba e o ramo com mercúrio, onde está localizada a sua escala graduada, a diferença entre as pressões P1 e P2, que estão nesses dois pontos acima, acha-se indicada na escala colocada junto ao ramo. Se não for assim, a altura indicada deve ser multiplicada por um fator de correção que relacione as áreas da cuba e do tubo. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que, dependendo do aspecto construtivo deste manômetro de cisterna, a sua diferença entre os pontos de tomada de pressão, bem como o posicionamento e geometria da sua escala, já podem trazer a calibração de tal modo que a leitura já nos traga essa diferença de pressão. Porém, dependendo desse aspecto, nós vamos precisar multiplicar um fator de correção para termos a leitura desse valor. Esse fator de correção será provavelmente fornecido, né, com o fabricante. Então, ele deve vir nas especificações do fabricante. Continuando, temos o manômetro de campânulas invertidas. Este manômetro é composto de um sistema bastante semelhante a uma balança, no qual os pratos são substituídos por campânulas invertidas que são parcialmente submersas em óleo.
Então, na imagem do slide, temos o esquemático deste manômetro. Temos um reservatório de óleo e temos as duas campânulas invertidas, ou seja, emborcadas com a sua abertura dentro deste reservatório de óleo. Ligados a essas duas campânulas, temos a agulha que vai se deslocar em uma escala graduada dependendo da diferença de pressões. As pressões são admitidas no interior de ambas as campânulas, que se movem pela diferença entre as suas pressões. Então, dependendo das duas pressões que tivermos aqui, que pode ser 2 pontos de pressão no processo, no sistema mecânico em avaliação, ou 1 ponto de pressão no processo e o outro ponto sendo a pressão atmosférica, dependendo dos dois valores de pressão, essas campânulas vão se movimentar verticalmente dentro desse reservatório de óleo. E isso vai fazer com que o ponteiro seja movimentado ao longo da escala graduada. O ponteiro ligado ao braço da balança irá indicar então a pressão diferencial medida. Temos agora um dos manômetros mais importantes que vamos ver. Ele recebe uma posição de destaque pela sua importância para a indústria. Este é o manômetro de Bourdon. Então, o manômetro de Bourdon, pela sua importância, ele é o mais usado no setor industrial. Ele consiste de um tubo metálico, que é o próprio Bourdon, né, o tubo metálico com essa geometria e distribuição ao longo do instrumento proposto pelo Bourdon recebeu o seu nome, sendo um tubo metálico de paredes finas e achatado para formar uma seção elíptica, sendo recurvado para formar um segmento de círculo, como podemos verificar na imagem esquemática. Então, esta parte aqui do aspecto construtivo deste instrumento é justamente o tubo de Bourdon, o que dá o nome a este manômetro. Nesse tubo, uma extremidade liga-se à fonte de pressão, como podemos ver aqui embaixo. E a outra extremidade está selada e pode se movimentar livremente, ou seja, a outra parte está fechada. E devido ao seu aspecto geométrico, dependendo da entrada de pressão nesse sistema, ela pode se movimentar baseado na deformação do próprio tubo. Continuando, a pressão atuando na seção elíptica força este tubo a assumir uma forma circular, enquanto o tubo recurvado tende a desenrolar. Então, quando a pressão entra no sistema, esse tubo de seção elíptica tende a ficar com uma seção circular e a posição, a geometria desse tubo, que apresenta essa forma semicircular, tende a se desenrolar. Por esses motivos, o movimento desse tubo vai ser traduzido baseado em algum mecanismo ao movimento do ponteiro, que irá passar pela escala graduada, claro que já com uma calibração adequada. Pelo fato de esses movimentos serem muito pequenos, eles devem ser amplificados por uma coroa e um pinhão. Esses são os dispositivos que irão amplificar esse movimento e ainda passar esse movimento para o ponteiro da escala. Eles são o suficiente para girar o eixo do ponteiro ao redor da escala graduada, esta calibrada em unidades de pressão. Aqui temos uma foto do manômetro de Bourdon fechado, com a sua escala graduada. Continuando, um fator bastante importante nesses aparelhos é justamente a
elasticidade do material de que é feito o tubo de Bourdon. Geralmente, para esta parte do instrumento, emprega-se ligas de cobre e níquel por terem baixos coeficientes de dilatação pelo calor. Dessa forma, transmitindo melhor o movimento e podendo ser realizada uma calibração do sistema de maneira mais apropriada. Nessa imagem temos o manômetro de Bourdon sem a sua tampa, sem o seu mostrador, sem a parte da sua escala graduada juntamente ao ponteiro, o que nos permite ver o mecanismo interno na sua situação real. Continuando, agora passamos a apresentar alguns outros tipos de manômetro que são, na verdade, variações do manômetro de Bourdon. Devido ao sucesso, devido à confiabilidade do manômetro de Bourdon, outras pessoas tentaram desenvolver um equipamento que tivesse as características, a lógica semelhante e que também apresentasse elevada confiança. Então, o primeiro destes que vamos ver é um manômetro em espiral. Esse manômetro utiliza um tubo de Bourdon achatado, formando uma espiral com diversas voltas, né? Com a pressão aplicada à extremidade aberta, essa espiral tende também a desenrolar, e isso transmite um movimento bastante grande à extremidade livre. Por meio de uma ligação simples, o movimento é transferido ao braço de um ponteiro, não havendo necessidade de coroa e de pinhão, como temos no manômetro de Bourdon. Então, com essa pequena variação, transformando o tubo de Bourdon original num sistema em espiral e fazendo a calibração adequada, foi eliminada a necessidade, nesse novo instrumento, do sistema de coroa e de pinhão. Nesta imagem da direita, temos uma comparação entre os dois manômetros, o manômetro de Bourdon e o manômetro em espiral. Continuando, temos agora o manômetro em hélice, que é uma outra variação do Bourdon. É um manômetro similar ao tipo espiral, sendo que o tubo achatado de Bourdon agora é enrolado em forma de hélice, com 4 a 5 voltas completas. A extremidade, presa ao ponteiro, movimenta o mesmo ao ser admitida uma pressão. Nesse tipo de Bourdon helicoidal, a sua principal aplicação é para registradores de temperatura e pressão. Então, a principal diferença que temos é que agora o tubo está distribuído, né, de uma maneira helicoidal. É uma outra variação, né, baseado no Bourdon e que tenta trazer as características do manômetro espiral, apenas mudando a maneira de distribuir esse tubo. Da mesma forma que o espiral, o funcionamento do manômetro em hélice também dispensa aqueles sistemas de amplificação do Bourdon. Continuando, temos o manômetro de Foley, também chamados de manômetro de sanfona ou em inglês bellows. O seu princípio de funcionamento também foi desenvolvido com base na lógica do Bourdon e a exemplo dos instrumentos que já vimos em espiral e em hélice. Nesse caso, temos um pequeno Foley dentro do manômetro, que será justamente o elemento sensor dos valores de pressão que estão sendo captados. Esta pequena animação nos mostra que quando tem-se uma tomada de pressão no sistema, este Foley comprime, e essa compressão faz com que o ponteiro seja movimentado ao longo da escala graduada. Cessando-se o sinal de pressão, uma mola interna faz com que
esse fole ou essa sanfona retorne para sua posição inicial. Continuamos agora com outros manômetros que passam a ser instrumentos com ideias somadas entre alguns dos que já vimos anteriormente. Agora temos o manômetro de fole com mola oposta. Então ele pega a ideia do fole e incrementa um pouco o seu aspecto construtivo. O instrumento então possui uma sanfona ou fole metálica e uma mola envolvida por uma câmara também de metal que é conectada à fonte de pressão. Então esta mola conectada à fonte de pressão. Quando a pressão age pelo lado de fora do fole maior, este é comprimido e move a sua extremidade livre contra a oposição da mola. Uma haste ligada aos foles através de um disco transmite este movimento ao braço de um ponteiro indicador ou registrador. Então temos para este caso, a ideia principal do manômetro de fole, que tem aquela pequena sanfona que capta os valores de pressão, transmitindo este movimento para o ponteiro. Porém, agora temos uma mola oposta que auxilia na movimentação dessa sanfona. Temos também um manômetro com foles opostos. Esse tipo de elemento é utilizado para medir a pressão absoluta. Então, o instrumento possui duas sanfonas em oposição, em uma só unidade. Ou seja, nesse tipo de instrumento, somaram-se as lógicas do manômetro de fole e com um pouco também da ideia daquele manômetro de campânulas invertidas que nós vimos. No manômetro de campânulas invertidas, a pressão era dada baseada na diferença de alturas entre as campânulas que movimentavam o ponteiro. Agora nós vamos ter uma situação parecida, porém com a diferença experimentada pelos dois foles que compõem o sistema. Então, um dispositivo conecta as duas sanfonas em série a um ponteiro indicador ou um registrador. Um dos foles, aquele que é utilizado como referência, está fechado e sob vácuo. O outro está ligado à fonte de pressão. Então pode ser tanto uma pressão dentro do sistema como a própria pressão atmosférica. Agora falamos sobre o manômetro de diafragmas metálicos. Estes manômetros possuem como seu elemento sensor da tomada de pressão esses diafragmas, que são feitos com uma chapa metálica. Essa chapa podendo ser bronze ferroso, cobre, berílio, latão ou aço inoxidável, sendo lisa ou enrugada e ligadas a um ponteiro por meio de uma haste. A variação do tipo de metal aplicado ou a sua geometria ou seu aspecto superficial, sendo liso ou enrugado, vai fazer com que este sensor, que é o diafragma, tenha mais ou menos sensibilidade à pressão que está atuando no sistema. O movimento de deflexão do diafragma, que é causado pela pressão, posiciona o ponteiro indicador ao longo de uma escala graduada. Então temos uma lógica até semelhante, ainda baseada no manômetro de Bourdon, porém substituímos aqui aquele pequeno fole do manômetro de fole pelo diafragma metálico. Podemos ter também uma variação com diafragmas não metálicos. Estes são empregados para pressões baixas e geralmente uma mola opõe-se ao movimento do diafragma, cuja deflexão é diretamente proporcional à pressão aplicada. Nesse caso, os diafragmas não metálicos podem ser fabricados em couro,
teflon e polietileno. Esse tipo de diafragma, os não metálicos, como o texto já diz, eles são aplicados a pressões baixas. Então, como a ideia aqui é que se possa detectar essas pressões mais baixas, a gente precisa de um material para fabricar esses diafragmas que sejam menos rígidos do que os materiais metálicos. Se colocássemos aqueles mesmos materiais metálicos nesses diafragmas, eles não teriam sensibilidade suficiente a essas baixas pressões. Então, quando essa tomada de pressão fosse atuada no instrumento, o diafragma não se movimentaria e não transmitiria esse movimento para o ponteiro. Para que a gente consiga ter sensibilidade suficiente para esses tipos de pressões mais baixas, nós precisamos de materiais mais maleáveis. Então, por essa maneira, são utilizados couro, teflon e polietileno. Continuando, agora passamos para os manômetros do tipo elétrico. Vamos dar uma breve passada em cada um, mostrando as suas principais características e qual o seu elemento sensor para a tomada de pressão. Esses medidores, eles tendem a medir pressões observando se as variações de resistência, capacitância, indutância ou relutância. O principal dos manômetros elétricos que conhecemos é o strain gauge. O strain gauge, que também é um medidor de tensão, ele tem o seu funcionamento baseado na pressão do processo e causa um alongamento ou diminuição nesses strain gauges. E isso aumenta ou diminui a sua resistência, a qual é medida a partir de uma ponte de Wheatstone. Então, esses pequenos dispositivos são os strain gauges, que são fixados em elementos aos quais nós objetivamos verificar os níveis de tensão ou pressão atuantes. Essa pressão ou tensão normalmente é captada baseado nos níveis de deformação que essa peça está sofrendo. Podemos ter também manômetros, medidores de pressão do tipo elétrico, que atuam baseados na resistência, ou seja, sensores de pressão potenciométrico. A pressão do processo aciona um elemento elástico que move o ponteiro de um potenciômetro de precisão, o qual é ligado a um divisor de tensão ou um circuito de ponte. Note na ilustração esquemática que neste exemplo utiliza-se o fole como elemento sensor. Porém, por mais que tenhamos o fole como elemento sensor, nós temos uma resistência associada. Continuando, temos o transmissor eletrônico de pressão para equilíbrio de forças. O elemento de pressão, sendo fletido, exerce uma força sobre o braço através de uma mola que contém o sistema. Este braço, com um pedaço de ferrite na ponta, varia a sua indutância. Então, nós temos a indutância atuando no sistema deste manômetro. A indutância da solenoide do oscilador que está ligado a ele, a qual, por sua vez, agindo como um potenciômetro também, varia a corrente de saída proporcionalmente. Esta corrente de saída realimenta a bobina, que produz uma força igual e contrária sobre o braço para equilibrar a força produzida pela pressão desse processo. Então, no exemplo esquemático que temos na imagem desse slide, vemos uma aplicação do tubo de Bourdon, porém o tubo de Bourdon, em vez de estar chegando naqueles mecanismos de amplificação, ele tem a sua chegada num sistema elétrico que vai atuar fazendo a movimentação
o reconhecimento deste valor de pressão e a consequente movimentação do ponteiro ao longo dessa escala graduada. Podemos ter também os manômetros elétricos funcionando por meio da capacitância, ou seja, um transdutor de pressão capacitivo. Nesse instrumento, a variação de pressão do processo desloca um diafragma que modifica a capacitância do capacitor proporcionalmente. Essas variações da capacitância, que geralmente podem ser medidas por um circuito de ponte, produzem uma variação proporcional na corrente de saída desse transdutor. Então note que, mais uma vez, nós temos a aplicação do instrumento que tem uma parte mecânica, porém a chegada dessa pressão ela depende do esquema elétrico que está associado, nesse caso, de acordo com a capacitância. E por fim, falamos um pouco sobre testes em manômetros. Como podemos fazer testes nesses instrumentos para verificar a sua integridade e os resultados que esse tipo de instrumento, que esses manômetros estão indicando, se estão próximos do real e se estão confiáveis o suficiente para serem aplicados. Então, para se efetuar testes em manômetros, tem-se uma balança de peso estático, ou também sendo conhecida como o aferidor de manômetro, ao qual temos um desenho esquemático abaixo. O funcionamento desse dispositivo é simples. Instala-se no testador o manômetro a ser avaliado, enroscando na sua conexão. Então temos aqui a fixação do manômetro que está sendo testado, que está sendo avaliado. Em seguida, coloca-se pesos estáticos que são calculados de acordo com a faixa do manômetro a ser aferido. Ou seja, dentro do volume desta balança de peso estático ou aferidor de manômetro, nós temos óleo e a tomada a saída, né, do valor de pressão que será lido pelo manômetro. As tomadas de pressão nesse sistema são baseados em pesos padrão de valor conhecido que são fixados ou manivelas com passo conhecido e calibrado para valores de pressão. À medida que colocamos pesos padrões nesse sistema ou acionamos a manivela com um valor de pressão conhecido, nós fazemos com que esses pistões atuem no sistema e o óleo ele vai ser comprimido e transmitido pelo princípio de Pascal. Se formos lembrar do princípio de Pascal, nós temos que, se um recipiente estiver fechado e cheio de um certo fluido dentro das suas paredes internas, no caso o óleo, mas podemos ter isso com água também, por exemplo, qualquer pressão que seja realizada em um ponto deste volume será transmitida para todas as paredes, todos os pontos desse volume. O que ocorre então é que as pressões que estão sendo impostas nesse sistema pelos pesos padrões ou pela manivela, por princípio de Pascal, são levadas até o manômetro em teste. Então, se conhecemos as pressões que estão sendo impostas, podemos verificar se o manômetro está fazendo a leitura correta dessas pressões. Então, feito isso, acionamos a manivela que irá comprimir o óleo para dentro do burdon, no manômetro e também na parte inferior do pistão, onde estão colocados os pesos estáticos. Quando o peso se movimentar, isso quer dizer que atingimos a pressão calculada. Logo, basta fazer a verificação da indicação do manômetro, se a indicação está correta ou não.
ainda pode ser adaptado a esse sistema através de uma conexão, um manômetro padrão, para que a sua aferição seja efetuada com o menor erro possível. Ou seja, dependendo do sistema, podemos adaptar, além do manômetro em teste, um outro manômetro de referência, o qual nós já temos certeza da sua confiabilidade. Então, essas são as variações possíveis para os testes de manômetros. Por enquanto, ficamos por aqui e até a próxima aula.